Ilha agreste do Mediterrâneo Ocidental, foi a Córcega, durante séculos, objeto de disputa entre potências maiores, que a viam não apenas como posto avançado de comércio, mas como bastião estratégico no mar. Sob domínio genovês desde a Idade Média, a ilha jamais se resignara plenamente à condição de colônia, e no século XVIII emergiu ali um movimento vigoroso de independência, conduzido pelo carismático líder Pasquale Paoli. Paoli, educado em Nápoles, trouxe à Córcega ideais iluministas e concepções modernas de soberania. Proclamou em 1755 uma constituição pioneira, dotada de parlamento, sufrágio alargado e separação de poderes, que alguns consideram a primeira carta constitucional democrática da Europa moderna. Durante 14 anos, tentou estruturar na ilha um Estado soberano, enfrentando as constantes ofensivas da República de Gênova. A independência corsa, todavia, mostrou-se frágil. Embora nutrida pelo fervor popular, carecia de recursos materiais e de apoio internacional decisivo. Em 1768, incapaz de sustentar a guerra contra os rebeldes, Gênova assinou com a França o Tratado de Versalhes, pelo qual transferia à monarquia de Luís XV os seus direitos sobre a ilha em troca de proteção militar e de alívio financeiro. A anexação francesa desencadeou violenta resistência. Paoli tentou resistir pela força, mas os exércitos de França eram demasiado poderosos para os insurretos. Em 1769, na Batalha de Ponte Novo, a causa corsa foi derrotada de forma decisiva, e Paoli partiu para o exílio na Grã-Bretanha. A ilha, a partir de então, foi submetida à administração francesa, ainda que o espírito de rebeldia persistisse latente entre os habitantes. É neste contexto de transição entre a independência sonhada e a dominação francesa consolidada que nasce Napoleone de Bonaparte. Sua família, de antiga nobreza local, encontrava-se profundamente vinculada às tensões políticas da ilha, oscilando entre a fidelidade a Paoli e a adaptação ao novo regime francês. Tal ambivalência marcou de modo indelével a formação do futuro imperador. O pai de Napoleone, Carlo de Bonaparte, era advogado formado em Pisa, homem culto e dotado de ambição política. Durante os anos de resistência, servira como secretário de Paoli, partilhando do ideal de independência corsa. Com a derrota, todavia, Carlo percebeu a necessidade de ajustar-se às novas circunstâncias, aderindo à administração francesa e obtendo assim posição como representante da pequena nobreza insular. A mãe de Napoleone, Letizia Ramolino, provinha de família de posses respeitáveis e era conhecida por sua firmeza de caráter e sobriedade de costumes. Tinha apenas 14 anos quando se casou com Carlo, numa união que uniu duas linhagens nobres da ilha. Letizia seria, ao longo da vida, presença austera e influente, transmitindo aos filhos uma disciplina severa e uma religiosidade de tonalidade quase estoica. O casamento de Carlo e Letizia ocorreu em 1764, num período ainda impregnado de fervor patriótico. A juventude do casal coincidiu com a efervescência da luta paulista. Contudo, o realismo político impôs-se e Carlo, aproveitando a oportunidade aberta pela nova soberania francesa, buscou integrar-se ao sistema monárquico, obtendo títulos e favores que asseguraram relativa prosperidade à família. A Córcega, sob o domínio francês, experimentou profundas transformações. Estradas foram abertas, escolas fundadas e novas instituições administrativas introduzidas. Todavia, a população local via essas mudanças com desconfiança, considerando-as instrumentos de assimilação cultural. O idioma francês começou a se sobrepor ao dialeto corso e ao italiano, símbolos identitários da ilha. Foi neste ambiente híbrido, de tradições locais enraizadas e de imposição francesa crescente,
que nasce Napoleone em Ajaccio, a 15 de agosto de 1769, apenas alguns meses após a derrota definitiva de Paoli em Ponte Novo. O destino do futuro imperador ficou assim inscrito na coincidência entre sua vida e a subjugação de sua pátria natal. A infância de Napoleone foi marcada pela austeridade de Letícia e pela ambição de Carlo. A família, embora de nobreza antiga, vivia com recursos limitados, sustentando-se em grande parte das funções que Carlo desempenhava junto à administração francesa. O menino cresceu num lar repleto de irmãos, foram ao todo 8, o que lhe proporcionou tanto companhia quanto rivalidade desde cedo. Ajaccio, sua cidade natal, era então pequena urbe portuária, onde as tradições corsas conviviam com costumes mediterrâneos. O jovem Napoleone, ao mesmo tempo que ouvia as narrativas heróicas da resistência paulista, aprendia francês, idioma necessário para o progresso social. Essa duplicidade forjou nele uma identidade ambivalente: corso no coração, francês por conveniência. As histórias de Paoli e da luta pela independência exerceram profunda influência na imaginação infantil de Napoleone. Ele cresceu ouvindo relatos de coragem, traições e batalhas. Tais memórias nutriram em sua mente a ideia de grandeza e de missão, como se a própria vida dele estivesse predestinada a resgatar o orgulho da ilha ou a elevar-se acima de sua condição periférica. Carlo, atento às possibilidades, buscava oferecer aos filhos educação sólida. Em 1771, foi reconhecido pela monarquia francesa como membro da pequena nobreza, o que lhe garantiu privilégios e a possibilidade de enviar Napoleone, anos depois, a escolas de elite no continente. Esse reconhecimento seria decisivo para que a trajetória do jovem corso transcendesse os limites insulares. Letícia, por sua vez, cultivava nos filhos hábitos de frugalidade e de disciplina. O pequeno Napoleone aprendera a suportar privações e não se render às dificuldades. Essa educação rígida, às vezes dura, produziu um espírito resiliente, capaz de enfrentar adversidades sem perder o foco em seus objetivos. Desde cedo, Napoleone revelou temperamento voluntarioso, inclinado à liderança entre os irmãos e companheiros. Contava-se que em brincadeiras infantis preferia sempre comandar, organizar as tropas improvisadas e simular combates. Tal inclinação não era simples diversão, mas prenúncio de sua vocação militar. A Córcega do final do século XVIII ainda pulsava de ressentimentos contra o domínio francês. Revoltas esporádicas, tensões sociais e desconfianças mútuas compunham o cotidiano. O menino Napoleone cresceu, portanto, num ambiente politizado, em que a memória da resistência e o pragmatismo da adaptação se entrelaçavam. Com a ascensão de Luís XVI ao trono francês, o reino buscou consolidar ainda mais o controle da ilha. Carlo, aproveitando sua condição de advogado e nobre, aproximou-se das autoridades francesas, garantindo bolsas de estudo para seus filhos. O futuro de Napoleone já se desenhava além do mar, nas academias militares do continente. Entretanto, antes de partir, Napoleone absorveu intensamente a cultura de sua terra natal. O idioma italiano, a música corsa, as tradições familiares e a religiosidade latina foram elementos que permaneceram em sua identidade, ainda que, no decorrer da vida, ele se apresentasse ao mundo como francês. Assim, a infância na Córcega forneceu a Napoleone tanto raízes quanto tensões. Raízes porque a dureza do meio e a rigidez materna forjaram-lhe caráter sólido. Tensões porque cresceu entre duas fidelidades, à pátria insular e ao poder continental. Essas contradições o acompanharam para sempre. E, em certa medida, explicam a dualidade de sua vida, revolucionário e monarca, corso e francês, filho de uma pequena ilha e senhor da Europa.